Eu tô no meio da calçada, bem na frente do mercado. Tá cheio de gente, tem barulho de carro, gente falando alto, sacola batendo na perna e celular apitando. Eu tô com os 2 braços cheios de compras, as alças machucando meus dedos. Minha roupa é velha, meio molhada de suor, e eu sinto os olhos de todo mundo em mim, como se eu fosse um bicho na rua. Aí eu escuto uma risada atrás de mim. Uma risada feia, sabe? Daquelas que faz a barriga gelar. Eu viro só um pouquinho o rosto e vejo um grupo de jovens. Eles estão perto de um carro, encostados, rindo, apontando. Um deles está com o celular levantado, filmando bem na minha cara. Ele nem disfarça. Ele chega perto, tão perto que eu consigo ver o brilho da tela e meu rosto aparecendo ali, pequenininho, feio, cansado. "Olha lá o velho, olha o ajudante!" Ele fala rindo. Eu tento fingir que não ouvi. Eu aperto as sacolas e dou um passo, só um passo, querendo sair dali. Eu só quero ir embora, só isso. Mas outro rapaz vem do lado, rápido, como quem brinca. Ele encosta no meu braço e faz de propósito eu perder o equilíbrio. As sacolas balançam e uma cai. Eu sinto o peso puxando meu ombro. Eu escuto as pessoas ao redor fazendo "ih" e depois silêncio. Um silêncio pesado. Eu abaixo a cabeça e começo a pegar as coisas do chão. Eu vejo uma caixa amassada, uma fruta rolando, um pacote aberto. E eu ouço mais risada. Eu ouço eles falando: "Pega aí, velho, pega tudo." Eu sinto meu rosto queimando. Eu sinto vergonha. Eu sinto raiva, mas eu engulo. Eu engulo porque eu não quero dar show. Eu não quero virar mais motivo de piada. Aí acontece. Eu ainda tô meio curvado quando sinto alguém chegando bem perto. Sinto o cheiro doce e forte da bebida. Eu levanto o olho e vejo a garrafa na mão do rapaz. Ele tá sorrindo, com a boca torta, como se fosse o dono do mundo. O celular do outro tá apontado direto para mim, esperando. "Vai, joga logo", alguém fala. E antes de eu respirar, a água tônica vem. Ela bate no meu rosto de uma vez, gelada. Arde no olho, escorre pela minha testa, entra na minha boca, desce pelo meu peito, molha minha camisa velha toda. Pingos caem no chão e fazem um barulhinho fino, como chuva ruim. Eu fico duro, parado, como estátua, porque eu não acredito. Eu sinto o frio correndo nas costas e eu escuto o estouro das risadas, como se eu fosse um brinquedo quebrado. "Filma! Filma!" Eles gritam. Eu vejo gente olhando, vejo uma moça tapando a boca, vejo um homem virando o rosto, fingindo que não é com ele. Vejo uma senhora parando no meio do caminho, segurando a bolsa no peito, com o olho arregalado. Ninguém fala nada. É como se o ar tivesse ficado pesado, grosso. Eu engulo seco, minha mão treme segurando a sacola molhada. Eu queria sumir, eu queria que o chão abrisse, mas eu só fico ali com a bebida escorrendo, ouvindo eles me chamarem de velho e miserável, enquanto o celular grava tudo. E eu sinto bem no fundo que alguma coisa enorme está para acontecer. E eles não fazem ideia do tamanho do erro que acabaram de cometer. Eu fico ali parado, com a água ainda escorrendo da minha roupa, pingando no chão. Ping, ping, ping. Cada gota parece gritar. Eu tento puxar um sorriso torto, desses que a gente faz quando quer mostrar que não liga, mas por dentro tá doendo demais. Eu não quero briga, eu não quero gritar. Eu só quero acabar o que comecei e ir embora em silêncio. Só que eles não param, eles chegam mais perto. Um dá um passo, depois outro. O celular vem quase colado no meu rosto. Eu consigo ver meu olho molhado refletido na tela. Eu escuto eles cochichando e rindo baixinho, como quem fez algo errado, mas ainda tá achando graça. Um fala: "Olha a cara dele." Outro responde: "Isso vai dar muita visualização." Eu sinto meu estômago apertar. Eu sinto que passaram do limite comigo. As pessoas ao redor mudam o jeito de olhar. Ninguém ri mais alto. Agora é aquele riso preso, aquela coisa estranha no ar. Tem gente fingindo que mexe no celular. Tem gente olhando para o chão. Tem gente olhando para mim com pena. E tem gente olhando para eles com vergonha do que está vendo. A água para de pingar, mas o silêncio fica.
um silêncio pesado. Dá para ouvir carro passando longe, dá para ouvir alguém engolindo seco, dá para ouvir meu próprio coração batendo forte, tum, 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 tum. É aí que eu vejo. Uma senhora que estava passando com uma bolsa no braço, para de andar. Ela não olha para eles, ela olha para mim. Mas não é um olhar comum, é um olhar assustado. O olho dela abre mais. A boca dela fica meio aberta. Ela chega mais perto devagar, como se tivesse visto algo que não podia ignorar. Ela abaixa o olhar e vê meu crachá simples, preso torto na camisa molhada. Ela lê. Eu vejo o rosto dela mudar na hora. Não é mais pena, é choque, é medo. Ela puxa o ar forte, como se tivesse levado um susto grande. Ela leva a mão no peito e olha de novo, para ter certeza. Depois olha em volta, procurando alguém. Ela começa a sussurrar, bem baixinho. Primeiro para uma mulher do lado, depois para um homem mais atrás. Eu não escuto tudo, mas escuto meu sobrenome saindo da boca dela. Uma vez, duas vezes, cada vez mais baixo, como se fosse segredo perigoso. Os risinhos param. Um dos rapazes engole seco. Outro baixa um pouco o celular sem perceber. O que jogou a bebida fica sério, com o sorriso sumindo devagar, como se alguém tivesse puxado o chão debaixo do pé dele. Eles começam a se olhar entre si. Um cochicha. O que foi? O outro responde. Não sei. O ar muda. Dá para sentir. Parece que algo invisível entrou ali. A senhora fala de novo, agora mais firme, ainda em sussurro. Outras pessoas chegam mais perto. Não para rir, para ouvir, para entender. O segurança do mercado levanta a cabeça e presta atenção. Uma mulher tapa a boca. Um homem cruza os braços, tenso. Eu continuo quieto, molhado, cansado. Mas por dentro, algo começa a apertar diferente. Não é medo. É aquela sensação estranha de quando a gente sabe que uma coisa grande vai acontecer. Que algo escondido está quase vindo à tona. Que a brincadeira virou coisa séria. Os rapazes percebem. Eles sentem também. O celular que me filmava treme um pouco. Ninguém ri mais. Ninguém fala alto. Só cochicho. Só olhar nervoso. Só aquele silêncio pesado dizendo: foram longe demais. Se você já passou por uma humilhação assim, dessas que machucam por dentro e fazem a gente se sentir pequeno, me conta aqui nos comentários. E fica comigo, se inscreve para ouvir o resto dessa história, porque o que aconteceu logo depois fez todo mundo ali desejar voltar no tempo. Meu nome é Agenor Ribeiro da Silva. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais, no bairro Santa Teresa, num quartinho simples perto da rua Sapucaí. É uma casa pequena, bem pequena mesmo. A porta range quando abre. A parede tem umas marcas antigas. O chão é frio. Quando chove, eu escuto a água batendo no telhado como se fosse dedo fazendo toque-toque. Eu tenho uma janela que pega um pedacinho do céu e um pedaço da rua. Eu gosto de olhar ali, porque é como se o mundo ainda me desse um bom dia, mesmo sem falar. Eu acordo cedo, antes do sol aparecer de verdade. Às vezes é o barulho do ônibus na Avenida do Contorno que me acorda. Às vezes é um cachorro latindo lá fora. Eu levanto devagar porque meu joelho reclama. Eu coloco o pé no chão com cuidado, como se o chão pudesse doer também. Eu caminho até a cozinha pequena, acendo a luz fraca e faço um café bem simples. Café ralo, de cheiro bom, mas fraquinho. Às vezes tem um pão amanhecido, às vezes não tem. Eu sento numa cadeira de plástico, olho minhas mãos e fico quieto. Eu fico quieto porque minha casa ficou quieta. A minha esposa se chamava Dona Alzira Ribeiro da Silva. Ela era uma mulher boa, de fala mansa, de sorriso pequeno. Ela gostava de deixar tudo arrumadinho. Quando ela dobrava a toalha, parecia que ela conversava com a toalha. Ela fazia tudo com carinho. Quando ela se foi, a casa ficou com um silêncio que parece pesado. Não é um silêncio bonito. É um silêncio que encosta no peito. Eu ainda guardo uma foto dela numa prateleira, perto de uma caneca lascada. Às vezes eu falo bom dia, Alzira, baixinho, como se ela ainda pudesse ouvir.
Eu sei que é bobo, mas é o jeito que eu tenho de não me sentir tão sozinho. Eu trabalhei a vida toda no que aparecia. Eu não tive estudo grande, eu tive foi trabalho. Já carreguei saco de cimento em obra na região do Barreiro. Já descarreguei caminhão perto da Ceasa em Contagem, quando era mais novo e o corpo aguentava. Já varri chão de loja no centro de Belo Horizonte, ali perto da Rua da Bahia. Já fui ajudante de tudo, ajudante de pedreiro, ajudante de mudança, ajudante de depósito. Eu era o homem que chegava cedo e saía tarde. E mesmo assim, muita gente não lembrava meu nome. Me chamavam de "Ô Senhor", "Ei você", "Ô velho". Eu acostumei. Acostumei porque eu precisava seguir. Hoje meu corpo não aguenta mais serviço pesado. Minha coluna dói, meu joelho dói, minha mão treme quando carrego muito peso, mas eu ainda gosto de me sentir útil. Eu gosto de ajudar. Parece pouco, mas para mim é grande. Então eu faço o que eu consigo. Eu ajudo gente com sacola, com carrinho, com caixa. Eu fico perto de mercado, perto de loja, perto de lugar onde as pessoas saem carregando coisa. Eu não cobro. Eu não peço, eu só ofereço. Quer ajuda? E se a pessoa diz sim, eu ajudo com cuidado, como se fosse coisa minha. Eu uso uma camisa simples, a mais limpa que eu tenho. Eu lavo e estendo no varal dentro do quarto, porque não tem muito espaço. Eu passo a mão para alisar, porque eu não tenho ferro bom. Eu prendo na camisa um crachá simples. Não é crachá chique, não. É só um pedacinho de plástico com meu nome, Agenor Ribeiro da Silva. E embaixo, escrito pequeno, ajudante voluntário. Eu uso esse crachá porque eu aprendi que quando a gente tem cara de pobre, as pessoas desconfiam até do nosso bom dia. Então eu tento parecer o mais correto possível. Mesmo assim, o mundo nem sempre me trata como gente. Tem dia que eu chego perto e falo: "Posso ajudar?" E a pessoa aperta a bolsa forte. Eu vejo a mão dela segurando a bolsa como se eu fosse roubar. Eu vejo o olho dela me medindo. Eu fico com vergonha, mas eu engulo. Tem dia que eu falo "bom dia" e a pessoa passa reto, nem olha. É como se eu fosse poste, é como se eu fosse sombra. E isso machuca, porque eu sou gente, eu tenho nome, eu não sou coisa. Eu já ouvi risada por causa da minha roupa. Já ouvi gente falando "olha o velho aí" e depois rindo baixo. Já vi gente filmando a rua e apontando a câmera para mim como se eu fosse parte de uma piada. Eu já vi criança puxando a mãe e perguntando: "Mãe, por que ele está assim?" E a mãe respondendo: "Não olha." Eu já senti esse "não olha" entrando em mim como uma pedrinha. Pequena, mas dura. Eu fui juntando muitas pedrinhas assim dentro do peito, sem mostrar. Eu também aprendi a aceitar pequenas injustiças calado. Porque quando a gente é velho e simples, qualquer reação vira problema. Se eu falo alto, dizem que eu sou agressivo. Se eu reclamo, dizem que eu tô querendo confusão. Se eu peço respeito, tem gente que ri. Então, eu aprendi a respirar e seguir. Eu aprendi a olhar para o chão quando alguém me encara de cima. Eu aprendi a dar um passo para o lado para não atrapalhar. Eu aprendi a pedir desculpa mesmo quando eu não fiz nada. Isso é triste, mas é verdade. Eu fui virando um homem que pede desculpa por existir. Na minha rua em Santa Teresa tem gente boa também. Tem a Dona Marlene Souza Campos, vizinha do Portão Verde, que às vezes me dá um prato de comida e diz: "Come, Agenor." Tem o seu João Batista Ferreira, do bar da esquina, que me dá um copo de água e pergunta se eu tô bem. Essas pessoas me lembram que ainda existe coração no mundo. Só que na Rua Grande, no centro, onde ninguém te conhece, eu vi muita frieza. Vi gente olhando como se eu fosse lixo. Vi gente tratando minha presença como incômodo, e eu guardava tudo. Às vezes, no fim do dia, eu voltava para casa passando pela Praça Duque de Caxias, respirando o cheiro das árvores e pensando: por que as pessoas ficam tão duras? Eu chegava no meu quartinho, tirava o sapato devagar, sentava na cama e ficava olhando para o nada. Eu pensava na Dona Alzira Ribeiro da Silva. Pensava no quanto ela me dizia: "Agenor, você é um homem bom." E eu tentava acreditar nisso, mesmo quando o mundo parecia querer provar o contrário.
Eu tenho uma filha. Ela se chama Helena Ribeiro da Silva. Eu quase nunca falo dela, porque eu aprendi a guardar o que é precioso. Eu tenho medo de alguém usar isso contra mim. Eu tenho medo de falar e parecer que eu estou me achando. Então eu guardo. Eu só lembro dela em silêncio, com orgulho quieto. Eu lembro da voz dela quando era pequena, correndo pela casa chamando pai. Eu lembro dela segurando minha mão com força quando atravessava a rua. E eu lembro do dia em que ela olhou para mim e disse que ia seguir um caminho difícil, um caminho sério. Eu só disse, vai, minha filha, e engoli o choro. Meu cotidiano era simples. Eu levantava, fazia meu café, arrumava a cama, lavava um prato, saía para a rua com meu crachá torto e tentava ajudar alguém. Eu voltava quando o céu ficava laranja atrás dos prédios do centro de Belo Horizonte. Eu contava as moedas, pagava o que dava, guardava o pouco. Eu vivia assim, no miúdo, sem alarde, sem palco. Eu era o homem que ninguém nota, mas que está ali. E tinha uma coisa que eu sempre sentia, como se minha história fosse marcada por desprezo desde cedo. Não é que eu queria ser famoso, eu só queria respeito. Só isso. Eu só queria que as pessoas entendessem que um velho simples pode ter um coração enorme, que um homem mal vestido pode ter uma vida inteira de luta. Mas eu via, dia após dia, que muita gente acha que roupa define valor, que idade vira motivo de piada, que pobreza vira licença para humilhar. Eu não sabia ainda, mas eu estava caminhando para um dia que ia me quebrar por fora e me levantar por dentro. Eu não sabia que aquela vida invisível ia ser empurrada para o meio do palco, diante de todo mundo, com celulares apontados, com risadas, com crueldade. Eu só sei que antes de tudo acontecer, eu já carregava muita coisa por dentro. Eu carregava saudade, cansaço, silêncio e dignidade. E eu carregava meu nome, Agenor Ribeiro da Silva, como quem carrega uma coisa frágil no bolso, protegendo do mundo. Por isso, quando você lembra daquela cena da água tônica, entende? Não foi só bebida na minha roupa. Foi o mundo tentando me diminuir de novo. Só que naquele dia, eu já tinha suportado demais. E o destino, mesmo quietinho, já estava chegando perto. Naquele dia, depois de pensar tudo isso, eu levantei e senti o corpo inteiro pesado, como se eu tivesse dormido carregando pedra. O joelho já acordou doendo. A coluna estalou quando eu me endireitei. Eu lavei o rosto com água fria da pia, porque eu não tinha coragem de gastar muito, e fiquei olhando meu olho no espelho rachado. Eu vi um velho cansado. Eu vi eu mesmo. E eu falei baixinho, vai, Agenor Ribeiro da Silva, só mais um dia. Eu tomei meu café ralo, engoli seco e vesti minha camisa mais limpa. Eu ajeitei o crachá na frente do jeito que dá e saí. O ar da manhã em Santa Teresa parecia fresco, mas eu já sentia o calor vindo. O céu estava claro demais, daqueles que prometem um dia comprido. Eu desci a rua devagar, passando perto de uma padaria, sentindo cheiro de pão, mas sem entrar. Não era dia de gastar. Eu precisava escolher entre comer melhor e pagar conta. Eu fui até o ponto e peguei o ônibus na direção da Avenida do Contorno. O ônibus vinha lotado. Eu fiquei em pé, segurando na barra, com o pé escorregando porque o piso estava meio molhado. Uma moça encostou a bolsa no peito quando eu passei. Eu fingi que não vi. Um rapaz me deu uma trombada e nem pediu desculpa. Eu fiquei quieto. Eu sempre fico quieto. Quando eu desci perto do centro, o barulho me acertou como tapa. Carro, buzina, gente gritando, vendedor chamando. Eu caminhei até a região da Praça 7, olhando para o chão para não tropeçar. O sol já batia forte e eu senti o suor nascer na testa. Eu precisava resolver duas coisas antes de qualquer outra: pagar uma conta atrasada e comprar remédio. A conta era de luz. Eu já estava com medo de cortarem. Eu entrei numa lotérica e peguei fila. Fila grande, apertada, gente impaciente. Eu fiquei ali, com o joelho doendo, o calor subindo, e uma senhora atrás de mim reclamando alto. Quando chegou minha vez, eu tirei as moedas e as notas amassadas do bolso. A moça do caixa olhou para minha mão e fez uma cara de pressa.
Eu paguei e ouvi ela dizer próximo, como se eu nem existisse. Eu saí com um alívio pequeno, mas o coração ainda apertado porque pagar uma conta não é vitória. É só não afundar. Depois eu fui até uma farmácia perto da Rua da Bahia. Eu tinha anotado o nome do remédio num papelzinho. Eu cheguei no balcão e pedi. O atendente, um rapaz de cara fechada, olhou para mim de cima a baixo e falou um preço que me deu um susto. Eu engoli. Eu perguntei se tinha um mais barato. Ele respondeu seco. Só esse. Eu contei o dinheiro. Faltava. Faltava pouco, mas faltava. Aquele pouco era grande para mim. Eu senti a garganta apertar. Não era só pelo remédio. Era pela vida toda. Eu pedi para ele separar e disse que eu voltava. Ele nem respondeu. Eu saí da farmácia com o papel na mão e um vazio por dentro, como se eu tivesse levado uma bronca sem ter feito nada. Aí começou a parte mais cansativa do dia. Eu pensei, vou ajudar um pouco. Qualquer moeda já resolve. Eu andei devagar até uma área de movimento, perto de uma loja grande e de um mercado movimentado na Avenida Afonso Pena. O fluxo de gente ali é grande. Sempre tem alguém com sacola demais. Eu parei num canto sem atrapalhar e esperei. A primeira pessoa que eu ofereci ajuda me olhou torto. Disse não sem nem olhar nos meus olhos. A segunda apertou a bolsa e passou mais rápido. Eu fiquei parado, respirei fundo e tentei de novo. Uma moça com pressa quase derrubou o próprio pacote. Eu cheguei perto e falei, posso levar até seu carro? Ela olhou meu crachá e aceitou. Eu peguei as sacolas e senti o peso puxando meu ombro. Eu caminhei com cuidado, porque eu não queria derrubar nada. Ela não falou quase nada. Quando chegou no carro, ela pegou de volta e disse um obrigada, baixinho, sem sorriso. Mas me deu uma moedinha. Eu guardei como se fosse ouro. Eu continuei. Ajudei um senhor com um engradado pesado. Ajudei uma mãe com criança no colo. Em cada ajuda, meu corpo reclamava mais. O joelho parecia faca, a mão formigava, o ombro ardia. Mas eu ia. Porque eu precisava voltar na farmácia e comprar o remédio. Eu precisava dormir com a cabeça menos preocupada. Só que o dia parecia brincar comigo. Em um momento, eu fui atravessar a rua e um motoqueiro passou perto demais. O vento quase me derrubou. Eu parei na calçada e fiquei com a perna tremendo. Um rapaz riu e falou, vê se não cai, velho. Eu fingi que não ouvi, mas aquilo entrou em mim como espinho. Depois, eu ajudei uma senhora a subir no ônibus com sacolas. O motorista fechou a porta rápido e quase prendeu minha mão. Eu puxei na hora. Meu coração disparou. Ninguém pediu desculpa. Ninguém perguntou se eu estava bem. Eu só fiquei ali, respirando, com a mão doendo, olhando para o ônibus indo embora. Aquilo me deu uma sensação ruim, como se eu fosse descartável. Eu senti fome, fome mesmo. Mas eu pensei no remédio. Eu pensei na conta. Eu pensei no pouco que eu tinha e fui empurrando a fome para depois. Quando o sol ficou mais forte, parecia que ele queria me esmagar. A camisa colava no corpo. O crachá ficava torto. Eu tentava ajeitar e ele escorregava de novo. Eu suava e sentia vergonha do meu cheiro, do meu jeito. Eu olhava ao redor e via gente bem vestida, perfume, relógio brilhando, e eu ali, com minha roupa simples e minha cara cansada. Eu sentia que as pessoas me enxergavam como um pedaço de rua. No meio da tarde eu contei o dinheiro no bolso, escondido, para ninguém ver. Eu ainda não tinha o suficiente. Faltava um pouco para o remédio. E foi aí que eu senti uma tristeza grande, daquelas que não fazem barulho, só pesam. Eu pensei na dona Alzira Ribeiro da Silva e no jeito que ela dizia, vai dar certo. Eu quase chorei ali mesmo, no meio da calçada, mas segurei. Velho chorar na rua vira piada. Eu não queria virar piada. Eu falei para mim, só mais um pouco, só mais uma ajuda. Depois eu volto para a farmácia e vou para casa. Eu mereço pelo menos isso. Eu queria silêncio. Eu queria chegar no meu quartinho em Santa Teresa, fechar a porta, tomar banho, deitar e esquecer o mundo por algumas horas. Eu queria paz, só paz. Foi por isso que eu fiquei ali,
naquele mesmo lugar, perto do mercado movimentado na Avenida Afonso Pena, porque ali tinha gente com sacola, ali tinha chance de aparecer mais alguém precisando de ajuda. Ali eu podia conseguir o que faltava e ir embora. Eu não fui para procurar confusão, eu não fui para chamar atenção. Eu fui porque eu precisava de uma pequena recompensa, comprar meu remédio e voltar para casa com o mínimo de dignidade. E enquanto eu esperava, eu notei de novo o grupo de jovens perto de um carro. Eu vi o jeito que eles olhavam, eu vi o celular na mão, eu vi o riso fácil. Eu senti aquela coisa ruim no ar, como nuvem pesada antes da chuva. Eu pensei, não liga a Agenor Ribeiro da Silva, só faz o seu. Eu respirei fundo, apertei meu crachá com a mão e dei mais um passo para oferecer ajuda para alguém. Eu não sabia que cada coisa daquele dia, a fila, a falta de dinheiro, o calor, a dor no joelho, a fome, a mão quase presa na porta do ônibus, a risada cruel, estava me empurrando devagar, como mão invisível, direto para o momento que você já viu. Como se o destino tivesse me guiando, passo por passo, até aquela calçada, até aqueles celulares apontados, até a garrafa na mão de um rapaz, até a água tônica voando no ar. E eu só queria paz, eu só queria ir embora. Mas naquele dia, o mundo decidiu que eu ia parar bem no centro da humilhação. Eu continuei andando devagar, com a perna pesada e a cabeça cheia. O sol ainda batia forte na Avenida Afonso Pena, e o ar parecia quente, grosso, como se fosse difícil até respirar. Eu olhei para o mercado na minha frente e pensei, é só aqui, só mais um pouco, depois eu vou embora. Eu não queria conversa, eu não queria confusão, eu queria só um pedacinho de paz, um pedacinho de silêncio dentro do barulho do centro. A entrada do mercado tinha aquelas portas grandes que abrem sozinhas. Faz um fu baixinho quando abre. Toda hora entrava e saía gente. E eu sentia um monte de cheiro misturado. Cheiro de pão saindo do forno lá dentro, cheiro de carne, cheiro de produto de limpeza e cheiro de perfume caro passando perto de mim. Tinha som de carrinho batendo, criança chorando, gente falando alto no telefone e uma música bem baixinha lá do fundo que parecia não combinar com a correria. Eu parei um pouquinho do lado de fora, num canto que não atrapalhava ninguém. Fiquei embaixo de uma sombra pequena que vinha de uma placa. Eu arrumei meu crachá torto no peito, passei a mão na camisa para tentar tirar o excesso de suor e respirei fundo. Eu só queria fazer o certo. Eu só queria ajudar e juntar o dinheiro que faltava para o remédio. Só isso. Eu olhei para as pessoas saindo com sacola demais, com caixa, com pacote grande, e meu corpo já doía só de imaginar carregar mais peso. Mas eu pensei, aguenta, Agenor Ribeiro da Silva, só mais um pouco. Eu entrei um pouco na área da calçada do mercado, perto dos carrinhos. Ali tinha um monte de carrinho alinhado. O metal era gelado. Eu encostei a mão e senti um frio bom por um segundo. Eu vi uma senhora tentando empurrar um carrinho cheio, o carrinho travando na rampinha. Eu fui até ela e falei baixinho. Posso ajudar, dona? Minha voz saiu mansa porque eu já estava cansado. Ela me olhou rápido, olhou meu rosto, olhou minha roupa. Olhou meu crachá e fez uma cara de quem não quer contato. Ela puxou o carrinho para ela e falou, não precisa, com um tom seco, como se eu tivesse feito algo errado só por oferecer. Eu engoli. Dei um passo para trás. Não discuti. Eu já estou acostumado com isso. Mas dói. Dói porque eu só quis fazer bem. Eu tentei com outra pessoa. Um homem jovem, bem vestido, com sacolas caras na mão. Eu falei, quer que eu leve até o carro? Ele nem respondeu. Ele só passou por mim como se eu fosse ar. Eu fiquei parado, com a mão meio levantada, sentindo vergonha de mim mesmo, como se eu tivesse pedido esmola. Eu não pedi. Eu só ofereci ajuda. Mas naquele instante, eu me senti pequeno. Eu me senti como se eu não tivesse lugar ali. Foi aí que eu ouvi as risadinhas. Eu não vi de primeira, mas eu ouvi. Um riso alto demais, meio debochado. Eu virei o rosto e vi um grupo de jovens encostados num carro do outro lado, perto do meio-fio. Eles estavam com roupa arrumada,
tênis branco, corrente no pescoço, boné. Eles tinham aquele jeito de quem se acha dono do lugar. Um deles era Matheus Nogueira Pires. Ele me olhava como se eu fosse uma coisa engraçada. O olho dele tinha maldade. Ele falava com os outros e apontava com o queixo, como se eu nem fosse pessoa. Do lado dele estava o Juan Almeida Barbosa com o celular na mão. Ele mexia na tela, ria, levantava o celular de vez em quando, como se fosse testar a câmera. E tinha mais um, o Diego Moreira Santos, que ficava repetindo, "Olha isso, mano!" E dava risada com o corpo todo, aquela risada que humilha. Eu fingi que não vi. Eu olhei para frente. Eu respirei fundo e pensei, não dá palco a Genor Ribeiro da Silva, não dá palco. Eu segurei meu crachá com a ponta dos dedos como se ele me desse força e caminhei mais um pouco, tentando ajudar alguém que realmente quisesse. Aí apareceu uma moça, Letícia Andrade Costa, saindo com 2 sacolas pesadas e uma caixa. Ela estava com o rosto cansado, mas tinha um olhar gentil. Eu cheguei perto e falei, "Posso levar para você até o carro?" Ela me olhou nos olhos e disse, "Pode, por favor." Aquilo me deu um alívio por dentro, como se o mundo tivesse lembrado que eu sou gente. Eu peguei as sacolas e senti o peso puxando meu braço, mas eu segurei firme. Eu caminhei com cuidado, devagar, porque eu não queria derrubar nada. Enquanto eu andava, eu sentia os olhares. Tinha gente olhando torto, como se eu fosse suspeito só por estar carregando sacola de outra pessoa. Tinha gente cochichando. Eu vi 2 mulheres perto da porta falando baixo e olhando para mim, e uma delas soltou um risinho curto. Eu escutei uma frase cortada, "Deixa esse velho pegar." Eu não escutei o resto, mas eu entendi o tom. Era como se eu fosse menos, como se eu não tivesse valor, como se eu fosse um qualquer que podia ser usado e jogado fora. Quando eu cheguei no carro da Letícia Andrade Costa, ela pegou as sacolas de volta e me agradeceu com um sorriso pequeno. Ela colocou uma moeda na minha mão e disse, "Deus te abençoe." Eu senti vontade de chorar, não por causa da moeda, mas por causa do "Deus te abençoe", porque fazia tempo que eu não ouvia uma palavra boa sem veneno. Eu voltei para a entrada do mercado. E aí eu vi um senhor saindo com compras grandes, meio perdido, procurando o carro. Era o Carlos Henrique Figueiredo. Eu cheguei perto e falei, "Quer ajuda, senhor?" Ele olhou meu crachá, olhou meu rosto e disse, "Quero sim." Ele me tratou com respeito. Apertou minha mão firme e falou, "Obrigado, Agenor Ribeiro da Silva." Quando ele falou meu nome, eu senti meu peito aquecer. Pouca gente fala meu nome, quase ninguém. Mas os jovens viram, e quando eles viram alguém me tratando bem, parece que eles ficaram com mais vontade de me diminuir. Eu escutei o Matheus Nogueira Pires falar alto, para eu ouvir. Agora virou carregador oficial. Os outros riram. O Juan Almeida Barbosa levantou o celular um pouco, apontando para o meu lado, como se eu fosse atração. Eu senti o sangue subir no rosto. Eu senti aquela vergonha quente e eu apertei os dentes para não falar nada. Eu comecei a perceber que eles estavam me escolhendo. Não era só uma risada qualquer. Era uma mira. Era como se eu tivesse virado o alvo do dia. Eles olhavam, cochichavam, riam e se aproximavam devagar, como quem cerca um bicho fraco. Eu senti o clima mudar. O ar ficou estranho. A calçada parecia mais estreita. O som da rua parecia mais alto. Mas ao mesmo tempo parecia que tudo ao redor ficou longe, como se só existisse eu e aqueles olhos me furando. E o pior é que eu ainda estava cansado, eu ainda estava com fome, eu ainda estava com dor no joelho, eu ainda estava tentando juntar o dinheiro do remédio, eu não tinha energia para brigar, eu só queria paz. Mas a paz não vinha. Se você já entrou num lugar e sentiu, sem ninguém dizer nada, que você não era bem-vindo, me conta aqui nos comentários, porque é uma sensação que machuca demais. Parece que a gente está ocupando um espaço que não é nosso, mesmo sem fazer nada errado. Eu continuei tentando ajudar, mas cada passo parecia mais pesado. Eu via o celular do Juan Almeida Barbosa subindo e descendo. Eu via o sorriso torto do Matheus Nogueira Pires. Eu via o Diego Moreira Santos olhando para minha roupa e soltando risinho.
E dentro de mim, bem lá no fundo, eu comecei a sentir uma coisa ruim, como aviso, como se alguém estivesse prestes a empurrar a maldade para um ponto sem volta. Eu ainda não sabia como, eu ainda não sabia quando. Eu só sabia que eles estavam preparando alguma coisa e que naquele lugar cheio de gente, luz forte e barulho, eu estava ficando cada vez mais sozinho. Eu sou velho, mas eu não sou bobo. Eu sei quando alguém quer te diminuir. Eu sinto isso no jeito que a pessoa olha, no sorriso torto, na risada que não é limpa. E ali, naquele lugar, isso começou a ficar cada vez mais claro. Não era mais só olhar torto, era a escolha. Eles tinham me escolhido. Eu fiquei parado perto dos carrinhos, com as mãos meio sujas de poeira e suor, tentando parecer calmo. Por dentro, meu coração batia rápido. Eu sentia medo, sim. Medo de alguém me empurrar, medo de eu cair no chão e ninguém ajudar, medo de reagir e virar o errado da história, medo de virar vídeo na internet, desses que as pessoas riem sem saber a dor que tem ali. O Matheus Nogueira Pires falou mais alto dessa vez. Não foi cochicho, foi para todo mundo ouvir. Ô tio, tá cobrando quanto para carregar hoje? Os outros riram alto. A risada bateu em mim como tapa. Eu fingi que não ouvi. Eu sempre fiz isso, mas minha orelha queimou, meu rosto esquentou. Eu senti aquela vergonha antiga, aquela que vem de longe, desde quando a gente aprende que responder só piora. Eu apertei os dedos um no outro, forte para não tremer. O Juan Almeida Barbosa chegou mais perto com o celular. Não apontou ainda, mas ficou rodando em volta, como quem mede distância. Ele falou rindo, relaxa, gente, se o velho gosta de atenção. E os outros riram de novo. Eu pensei em ir embora. Pensei mesmo, dar meia volta e sair dali. Mas aí eu lembrei do remédio, lembrei da farmácia, lembrei que eu ainda não tinha o dinheiro todo. E lembrei de mim mesmo, cansado de sempre ir embora quando alguém pisa. Isso me deu uma dor diferente no peito, uma dor misturada com raiva. Uma moça passou por mim e deixou cair uma sacola pequena. Eu me abaixei rápido para pegar. Antes de eu levantar, alguém falou, cuidado aí, senão ele leva embora. Mais risada, mais gente olhando. Eu levantei devagar e entreguei a sacola para a moça. Ela pegou rápido, sem olhar para mim, e saiu. Nenhum obrigada, nada. Eu fiquei ali com a mão vazia, me sentindo bobo, me sentindo usado. Aí o Diego Moreira Santos entrou na brincadeira. Ele chegou perto demais, perto a ponto de eu sentir o cheiro forte do perfume dele. Ele falou baixo, mas perto do meu ouvido. Tá perdido, velho? Quer ajuda para ir embora? Ele riu sozinho. Eu senti vontade de sumir, de virar poeira, de não estar ali. Eu pensei na minha filha, Helena Ribeiro da Silva, lá em Contagem, no bairro Eldorado. Pensei nela pequena, segurando minha mão. Pensei no que ela diria se visse aquilo. Meu peito apertou forte. Eu senti medo de passar mal ali mesmo. Mas junto com o medo, veio outra coisa. Uma coisa que eu quase não reconheci. Cansaço. Cansaço de engolir tudo. Cansaço de abaixar a cabeça. Cansaço de fingir que não dói. Eu pensei, hoje não devia ser assim. Hoje eu não fiz nada errado. Eu só estava ajudando, só isso. Eu não xinguei, eu não provoquei, eu não pedi nada. E mesmo assim, estavam me esmagando. O clima ficou pesado. As pessoas começaram a perceber. Alguns olhavam constrangidos, outros fingiam que não viam. Um homem mais velho me encarou por um segundo, como se quisesse falar algo, mas desistiu. Uma mulher puxou a criança para mais perto do corpo. Ninguém intervinha. O Matheus Nogueira Pires fez um gesto com a mão, como se estivesse chamando atenção. Ele falou alto. Galera, olha isso! O tio aqui tá trabalhando duro hoje. Ele bateu palma devagar, debochando. Palmas lentas. Os amigos acompanharam, rindo. Cada palma parecia bater dentro do meu peito. Eu senti minhas pernas fracas. Não de medo só, de raiva também. Uma raiva quieta, pesada. Eu pensei em falar alguma coisa, qualquer coisa, mas a voz não saiu.
Ficou presa na garganta. Eu só respirei fundo, tentando não chorar, porque chorar ali seria o fim. Eles iam gostar. O Juan Almeida Barbosa chegou ainda mais perto. Agora o celular estava levantado, mas ainda não apontado direto. Ele falou: "Fica calmo aí, tio. A gente só está se divertindo." Se divertindo com quem? Comigo. Eu senti o limite chegando. Era como uma corda esticada. Cada risada puxava mais. Cada piada apertava mais. Eu sabia que se continuasse assim, alguma coisa ia acontecer. Eu não sabia o quê, mas sabia que não dava mais para fingir. Eu olhei em volta. Vi gente. Vi muita gente. Vi que eles estavam confortáveis porque tinham plateia. Vi que eu estava sozinho ali, mesmo cercado de pessoas. E isso me deu uma sensação estranha, quase perigosa, como se eu estivesse numa arena. Meu coração batia forte, minha mão suava, minha cabeça doía. Eu pensei: se eu reagir, eu perco. Se eu não reagir, eu me perco. Era essa a escolha. E nenhuma era justa. Eu pensei na minha vida toda. Em quantas vezes eu engoli humilhação. Em quantas vezes eu fui embora calado. Em quantas vezes eu pedi desculpa sem ter culpa. E algo dentro de mim falou baixinho: chega. Não como grito, como decisão cansada. Eu ainda não falei nada, ainda não fiz nada, mas meu corpo já não estava mais do mesmo jeito. Eu fiquei mais ereto. Parei de olhar para o chão. Respirei mais fundo. Não era desafio, era defesa, era dignidade tentando ficar de pé. Os rapazes sentiram. Eles perceberam que alguma coisa tinha mudado. O riso ficou mais curto. O olhar ficou mais atento. Era como se eles estivessem testando até onde podiam ir. E eu sentia que eles iam tentar mais uma vez. Só mais uma. Aquela que passa do ponto. O ar parecia pesado demais para respirar. O barulho da rua parecia distante. Tudo parecia lento, como antes de uma queda. Eu sabia. Ali dentro, naquele lugar cheio de gente, luz e barulho, a coisa estava chegando num limite perigoso. A corda estava esticada ao máximo, e quando a corda estica demais, alguém sempre se machuca. O lugar já estava cheio demais para mim. Barulho de buzina passando perto, gente atravessando sem olhar, carrinho batendo, risada ecoando na calçada, como se fosse deboche espalhado no ar. Eu sentia que todo mundo me via, mas ninguém me enxergava de verdade. Era como se eu estivesse ali só para servir de fundo, de distração ruim. E foi aí que eu percebi que não eram só os jovens. Eu senti um olhar pesado vindo do lado. Um olhar que não era de curiosidade, era de controle. Eu virei devagar a cabeça e vi o segurança do mercado, Sérgio Batista Lima. Uniforme escuro, rádio preso no ombro, postura dura. Ele não falava nada, só me olhava. Um olhar parado, frio, como quem decide se algo é ameaça ou lixo. E naquele olhar eu entendi. Para ele, eu não era cliente, não era gente, não era trabalhador. Eu era problema. Ele deu 2 passos na minha direção. Não veio correndo, veio devagar para mostrar poder. Parou perto o bastante para eu sentir a presença dele. Ele olhou o meu crachá torto, leu rápido e fez uma cara de desprezo pequeno, mas claro. "O senhor está fazendo o que aqui?" Ele perguntou num tom seco, sem bom dia, sem respeito. Eu respondi baixo, calmo, porque eu sempre faço isso. "Tô ajudando quem pede ajuda." Ele suspirou como se eu tivesse falado besteira. "Aqui não é lugar para isso não. O senhor está atrapalhando." "Atrapalhando quem?" Eu não falei. Eu só engoli. Porque discutir com alguém assim é perder antes de começar. Mas aquilo doeu. Doeu porque eu estava fazendo o bem. E mesmo assim eu era tratado como incômodo. Os jovens viram aquilo e cresceram. Quando eles perceberam que alguém importante estava do lado deles, a coragem aumentou. O Matheus Nogueira Pires riu mais alto. O Juan Almeida Barbosa levantou o celular um pouco mais. O Diego Moreira Santos chegou ainda mais perto, como se tivesse autorização. "Tá vendo?" Um deles falou rindo. "Nem o segurança quer você aqui."
Eu senti o chão sumir um pouco. Não fisicamente, por dentro. Aquela sensação de quando a gente percebe que o sistema inteiro virou contra você, que não importa o que você faça, você já perdeu. O Sérgio Batista Lima cruzou os braços, olhou para os jovens. Depois, voltou o olhar para mim. O senhor precisa sair daqui. Tá chamando atenção. Se alguém reclamar, sobra para mim, chamando atenção. Eu, quieto. Eu, ajudando. Eu, tentando sobreviver. Mas na boca dele, eu virei o causador do problema. Eu tentei explicar bem baixinho. Eu não tô pedindo nada, só tô ajudando. Ele me cortou. Não interessa. Aqui não é lugar para esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Eu senti como se eu fosse uma coisa, não um homem, não alguém com história, só esse tipo. Algo que deve ser tirado da vista para não incomodar quem importa. As pessoas ao redor começaram a prestar atenção. Algumas pararam de andar, outras fingiram que não viam. Uma mulher cochichou com a outra e apontou para mim. Um homem balançou a cabeça, como se dissesse, mais um. Ninguém me defendeu. Ninguém falou, deixa ele. Era eu contra todos. O Matheus Nogueira Pires aproveitou. Relaxa, chefe. Ele falou pro segurança rindo. A gente tá só se divertindo. O velho aí aguenta. Como se eu fosse feito para isso. Como se eu tivesse obrigação de aguentar humilhação para a diversão dos outros. O segurança olhou para ele, depois para mim. Resolve logo isso aí, ele disse seco. Ou eu resolvo. Aquilo soou como ameaça, não dita, mas clara. Ou você some, ou eu faço você sumir. Meu coração bateu forte. Eu pensei em ir embora de vez. Pensar que talvez fosse melhor desistir do remédio, desistir do dinheiro, desistir de tudo e só sair dali. Mas aí veio aquela sensação antiga, de sempre ser empurrado para fora. Sempre. Eu olhei em volta e vi que eu não tinha aliados. Os jovens riam. O segurança pressionava. As pessoas assistiam. Era como se todo o ambiente tivesse decidido que eu não merecia estar ali. E isso abriu uma ferida antiga, porque não era a primeira vez. Era só mais uma vez que alguém com poder decidia que eu não valia nada, que minha presença era erro, que meu esforço era sujeira no lugar dos outros. E isso machuca num lugar fundo, onde a gente guarda as dores que nunca cicatrizam. Se você já foi tratado assim, como se não tivesse valor nenhum, como se fosse invisível ou descartável, me conta aqui embaixo, porque isso não é só comigo. Isso acontece com muita gente boa todo dia. O Sérgio Batista Lima deu mais um passo na minha direção. Agora estava muito perto. Última vez que eu falo, ele disse. Sai daí. Eu senti minhas mãos suarem. Senti minha garganta fechar. Senti aquela mistura de medo e raiva que deixa a gente tonto. Eu queria desaparecer, mas ao mesmo tempo, eu sentia algo diferente crescendo. Uma indignação cansada. Um não é justo preso no peito. Os jovens ficaram atentos, como se esperassem minha reação. Como se quisessem que eu errasse, que eu gritasse, que eu discutisse, para aí sim terem desculpa para me esmagar de vez. Eu continuei em silêncio, mas por dentro tudo gritava. O barulho da rua parecia distante. O cheiro do mercado me embrulhava o estômago. O sol batia forte no meu rosto. E eu me sentia pequeno, cercado, encurralado, como se aquele lugar inteiro tivesse se levantado contra mim. E o pior é que ainda não tinha chegado no fundo do poço. Porque quando o poder se junta com a crueldade, sempre vem algo pior depois. E eu sentia isso, no jeito que eles me olhavam, no sorriso que não saía mais do rosto do Matheus Nogueira Pires, no celular firme na mão do Juan Almeida Barbosa, no silêncio pesado do segurança. Era como se todos estivessem esperando o momento final. A tensão continuou subindo, mas agora de um jeito diferente. Não era só barulho, risada ou provocação direta. Era uma coisa mais escondida, mais suja, como quando a gente sente que tem algo errado acontecendo por trás, mas ainda não sabe explicar direito. Eu comecei a prestar atenção em detalhes pequenos, porque quando a gente está acuado, a gente observa mais.
Eu vi o Sérgio Batista Lima se afastar um pouco e falar baixo no rádio preso no ombro. Ele virou o corpo de lado, achando que ninguém estava ouvindo. Eu não escutei tudo, mas ouvi palavras soltas. De novo, esses aí, já avisei, melhor tirar. O tom não era de surpresa, era de costume, como se aquilo já tivesse acontecido antes. Como se eu fosse só mais um numa lista invisível. Enquanto isso, os jovens continuavam rindo, mas agora parecia riso ensaiado. Não era mais espontâneo. Era riso de quem sabe que está protegido. O Matheus Nogueira Pires falou algo baixo para o Juan Almeida Barbosa. E eu vi o Juan concordar com a cabeça, como se já soubesse o que fazer. O celular dele não parava. Não era só me filmar. Ele parecia escolher ângulo, se afastar um pouco, voltar, como quem já fez isso outras vezes. Eu comecei a ligar as coisas. Eu lembrei das pessoas que tinham passado por mim mais cedo, do homem que foi mandado sair rápido da porta, da mulher simples que tentou pedir informação e foi ignorada, do rapaz mal vestido que o segurança mandou atravessar a rua sem explicação. Na hora, eu achei que era só pressa, só grosseria. Mas ali, naquele momento, tudo começou a fazer sentido. Não era só comigo. Era um jeito de tratar quem não combinava com o lugar, quem não tinha roupa certa, quem não tinha cara certa, quem não parecia pertencer. Eu comecei a entender que aquilo não era acidente, era padrão, era costume, era uma limpeza silenciosa, feita com risada, desprezo e ameaça. Eu ouvi uma frase que gelou meu estômago. Uma mulher perto da porta falou baixo para outra. Esse mercado sempre faz isso. Se a pessoa parece simples demais, eles dão um jeito de tirar. A outra respondeu. Já vi acontecer antes, sempre assim. Aquilo bateu em mim como martelo. Sempre assim. Então não era exagero meu, não era sensibilidade, não era vitimismo. Era um esquema quieto, disfarçado de regra, de ordem, de manter o ambiente. Um jeito bonito de dizer que gente como eu não era bem-vinda. Eu olhei de novo para o segurança. Ele falava no rádio e olhava para mim de vez em quando. Não com raiva, com cálculo, como quem decide quando agir. Eu senti um frio subir pelas costas. Não era medo só por mim, era medo de perceber que aquilo podia acontecer com qualquer um, com qualquer velho, qualquer pobre, qualquer pessoa cansada demais para se defender. Os jovens perceberam que tinham plateia e proteção. O Diego Moreira Santos falou alto, rindo. Aqui não é lugar para isso não, velho. Vai procurar outro canto. Não era só xingamento, era recado. Era a mesma fala do segurança, só que com deboche. Era como se todos estivessem repetindo a mesma regra não escrita. Eu comecei a montar o quebra-cabeça dentro da minha cabeça. As peças iam se encaixando devagar, e cada encaixe doía mais. Eu não estava sendo humilhado só por crueldade de jovens mimados. Aquilo era permitido, era tolerado, era incentivado pelo silêncio de quem tinha poder ali. Eu pensei em quantas vezes aquilo já tinha acontecido sem ninguém gravar. Quantas pessoas tinham ido embora cabisbaixas, achando que a culpa era delas. Quantos tinham engolido a humilhação e seguido a vida, carregando a dor sozinhos. E agora, por acaso, tinha câmera, tinha público, tinha exagero. Mas a raiz era velha. Eu sentia algo mudar dentro de mim. Até ali era dor, agora era indignação. Não aquela indignação barulhenta de gritar, mas aquela que clareia a cabeça. Aquela que faz a gente entender que o problema não é só eu, que tem algo errado maior, mais fundo, que precisa ser visto. Eu reparei que o Juan Almeida Barbosa não filmava só meu rosto. Ele filmava o ambiente, filmava as reações, filmava o segurança ao fundo, como se quisesse mostrar poder, não verdade, como se quisesse provar que podia fazer aquilo sem consequência. E foi aí que eu percebi. Eles achavam que nada ia acontecer, achavam que estavam seguros, achavam que eu era só mais um velho cansado que ia abaixar a cabeça e ir embora. Mas eu já não via aquela cena do mesmo jeito. Não era mais só sobre mim sendo molhado, empurrado, ridicularizado.
Era sobre como aquele lugar funcionava, sobre como pessoas eram tratadas ali, sobre um tipo de injustiça que se repete porque ninguém para olhar de perto. Eu senti o coração bater diferente, não mais acelerado de medo, acelerado de atenção, como se algo dentro de mim dissesse: abre o olho, isso aqui é maior do que você. A tensão ficou densa, pesada. Não era só barulho de rua, era um clima de coisa errada prestes a estourar. Eu sabia que algo estava sendo empurrado para o limite. Não só minha paciência, mas a própria verdade daquele lugar. E naquele instante eu entendi uma coisa muito clara. Aquilo não podia terminar ali, do jeito que eles queriam. Eu fiquei ali, com aquele pensamento batendo na minha cabeça: isso aqui é maior do que eu. E quando eu entendi isso, meu corpo inteiro ficou diferente. Não foi como filme, não foi rápido, foi devagar, como quando a gente sente uma porta abrindo por dentro. Eu respirei fundo, bem fundo. Eu senti o ar entrar e doer no peito. Eu olhei para o chão por um segundo e vi a sombra dos meus pés tremendo um pouco. Eu estava com medo, medo de verdade, medo de virar motivo de riso, medo de reagir e me culparem, medo de alguém empurrar meu corpo velho e eu cair ali mesmo, na frente de todo mundo e ninguém levantar, medo de eu passar mal e as pessoas só filmarem. Aí eu pensei: vai embora, Agenor Ribeiro da Silva. Pensei: pega suas coisas e vai. Você não precisa disso. Eu quase fiz isso, quase virei o corpo. Quase dei o primeiro passo para fugir daquele lugar. Só que, na mesma hora, veio outra voz dentro de mim. Uma voz que eu não ouvia fazia tempo. Não era voz de raiva, não. Era voz de cansaço, de dignidade cansada. A voz disse: se você for embora agora, eles vão fazer de novo. E aí eu vi, na minha cabeça, um monte de gente. Não era imaginação boba, era memória. Eu vi o rapaz simples que o segurança mandou sair mais cedo. Eu vi a mulher simples sendo ignorada. Eu vi a bolsa apertada no peito quando eu só disse bom dia. Eu vi a porta fechando na cara de quem não parece certo. Eu vi os olhares que eu engoli a vida inteira. Eu lembrei da minha casa em Santa Teresa, do meu quartinho perto da rua Sapucaí. Lembrei de eu chegando cansado, tirando o sapato com dor, sentando na cama e ficando olhando para o nada. Lembrei do silêncio pesado que ficou depois que Dona Alzira Ribeiro da Silva se foi. E eu lembrei de quantas vezes eu segurei choro sozinho, porque chorar na rua vira piada. Eu lembrei de quando eu era mais novo, carregando peso em obra, ouvindo o homem me chamar de burro, porque eu não entendia uma coisa na primeira vez. Eu lembrava de eu engolindo porque eu precisava do dinheiro. Eu lembrava de eu pedindo desculpa sem ter culpa. Eu lembrava de eu aceitando ser tratado como ferramenta. E eu lembrava de eu chegando em casa e dizendo para Alzira: tá tudo bem. E ela olhando para mim e vendo que não estava. Eu lembrei do dia em que eu tive que me despedir dela no hospital. Eu lembro das luzes frias, do cheiro de remédio, do meu peito apertado. Eu lembro de eu segurando a mão dela e prometendo que eu ia seguir. E eu segui. Eu segui sem reclamar, sem gritar, sem pedir nada, só seguindo. E agora, ali naquela calçada, eu sentia de novo essa coisa. O mundo tentando me empurrar para o canto como se eu não tivesse direito de existir. Eu olhei em volta e vi o Sérgio Batista Lima com aquele olhar de gelo, como se eu fosse sujeira para ele varrer. Eu vi o Matheus Nogueira Pires rindo com o peito estufado. Eu vi o Juan Almeida Barbosa com o celular na mão, se achando dono da verdade porque tinha câmera. Eu vi o Diego Moreira Santos colado, querendo me provocar, querendo que eu explodisse. Eles queriam isso. Eles queriam que eu perdesse a cabeça, queriam que eu virasse o vilão, queriam que eu desse motivo para dizer: tá vendo? Velho é problema? Eu senti minha mão fechar forte, não para bater, não para machucar, mas como quem segura uma coisa dentro. Eu senti minha garganta arder, eu senti meu olho molhar, mas eu segurei. Eu não ia chorar ali, eu não ia dar esse presente para eles.
Eu pensei na minha filha, Helena Ribeiro da Silva, em Contagem, no bairro Eldorado. Eu pensei nela, criança, correndo na sala, segurando meu dedo com a mão pequena. Eu pensei nela já, moça, com aquele olhar sério, dizendo que queria fazer o certo. Eu pensei no quanto eu sempre tentei ensinar uma coisa: respeito. Mesmo sem dinheiro, eu sempre tentei ensinar respeito. E eu pensei, que exemplo eu sou se eu aceito tudo calado sempre? Meu coração bateu forte. Eu senti um medo grande, mas eu senti também algo que eu quase tinha esquecido: coragem. Não coragem de briga, coragem de ficar de pé. Eu falei comigo mesmo, bem por dentro, como se eu estivesse falando com uma criança. Agenor Ribeiro da Silva, respira. Você não fez nada errado. Você não é lixo, você não vai se encolher. Eu ainda não sabia como eu ia reagir. Eu só sabia que eu não podia mais fingir que não era comigo. Eu não podia mais abaixar a cabeça como se eu merecesse, porque eu não merecia. E eu comecei a reparar em mim, no meu corpo. Eu estava tremendo um pouco. Minha perna doía, minha mão suava. Meu estômago estava vazio de fome. Mas eu estava ali, eu estava vivo. Eu estava de pé. Eu tinha um nome. Eu tinha uma história. Eu tinha uma dignidade que ninguém tinha direito de pisar. Foi aí que eu senti uma coisa muito clara. A partir dali, eu não era mais o mesmo homem que entrou naquele lugar. Antes, eu queria só passar sem ser visto. Agora, eu queria que pelo menos uma coisa fosse vista: a injustiça, o abuso, o jeito sujo de tratar gente simples. Eu olhei para o celular do Juan Almeida Barbosa e pensei: você quer filmar? Então filma direito. Eu não falei em voz alta. Eu só pensei. Mas foi como se eu tivesse plantado uma decisão dentro de mim. A corda estava esticada. Eu sentia. Era como se todo mundo esperasse uma explosão. E eu sabia que, se eu explodisse do jeito errado, eu perdia. Eu tinha que ser firme sem ser agressivo. Forte sem virar monstro. Eu tinha que reagir do jeito certo. Eu passei a mão no meu crachá, ajeitei ele no peito devagar. E eu senti uma raiva bem quieta crescer. Não contra uma pessoa só, mas contra tudo aquilo. Eu pensei na minha vida inteira calado. Pensei em quantas vezes eu saí de lugar porque alguém importante mandou. Pensei em quantas vezes eu fiquei com vergonha de existir. Pensei em quantas vezes eu engoli humilhação e depois fui para casa sozinho. E eu senti vergonha de ter aceitado tanto tempo. Não por fraqueza, mas por sobrevivência. Só que sobrevivência cansa. Cansa muito. Se você já teve um dia em que você decidiu, mesmo com medo, que não ia engolir mais nada calado, me conta aqui embaixo. Porque eu sei que esse tipo de decisão não nasce de coragem bonita. Ela nasce de dor acumulada, de limite estourando por dentro. Eu levantei mais o queixo, parei de olhar para o chão, olhei para o rosto do Matheus Nogueira Pires por um segundo. Ele percebeu. O sorriso dele falhou só um pouquinho. Não porque ele ficou bom, mas porque ele viu que eu não estava mais tão fácil. O Sérgio Batista Lima me encarou de novo, como se dissesse: vai sair ou não? E eu senti meu estômago virar. Eu queria ir embora. Eu queria paz. Eu queria minha casa. Eu queria minha cama. Eu queria sumir. Mas eu também queria algo que eu não tinha há muito tempo: ser tratado como ser humano. Eu respirei fundo mais uma vez. E dessa vez o ar entrou como se lavasse alguma coisa dentro de mim. Eu pensei: hoje eu não vou aceitar calado. Eu ainda estava com medo, eu ainda tremia, mas eu decidi. Eu decidi que se eles quisessem me usar como piada, eu não ia mais ficar me diminuindo para caber na crueldade deles. Eu olhei para o movimento do lugar, para os olhos das pessoas, para os cochichos. Eu percebi que muita gente estava só assistindo. E eu senti uma vontade enorme de fazer alguém sentir vergonha do que estava vendo. Não vergonha de mim, vergonha do abuso. Foi nesse momento que eu vi o gesto do Juan Almeida Barbosa. Ele fez um sinal rápido com a mão para os outros, como quem diz: agora. Eu vi o Matheus Nogueira Pires se mexer como quem pega algo. Eu vi aquele brilho de plástico e líquido. Eu vi a garrafa e eu entendi. Eles iam fazer uma cena.
iam me empurrar para o ápice, iam me humilhar do jeito que fica inesquecível, do jeito que vira vídeo, do jeito que marca. Minha mão tremeu, minha respiração ficou curta, mas eu não recuei. Eu falei comigo mesmo como um último aviso: Agenor Ribeiro da Silva, fica de pé, não foge agora. E eu dei um passo pequeno, mas firme, em direção ao lugar onde as sacolas e as pessoas se cruzavam. Eu sabia que o próximo minuto ia decidir tudo. Eu sentia o confronto chegando como uma onda. E enquanto eles se aproximavam com a garrafa e o celular, eu só pensei uma coisa, com o coração batendo na garganta. Eu caminhei mais um pouco e voltei exatamente para aquele ponto da calçada onde tudo parecia se cruzar. Era como se a história tivesse dado a volta completa e me colocado de novo no centro do palco, bem onde eu sempre tentei não estar. O barulho da rua continuava o mesmo, as portas do mercado abriam e fechavam, gente entrava e saía, mas dentro de mim tudo estava diferente. Eu já não era só o velho cansado tentando passar despercebido. Eu carregava comigo tudo o que você já conhece de mim. Enquanto eu andava, veio tudo junto na minha cabeça. Minha casa pequena em Santa Teresa, o café fraco de manhã, o joelho doendo antes mesmo do dia começar. Veio a lembrança da dona Alzira, do silêncio da casa depois que ela se foi, das noites em que eu deitei olhando para o teto sem conseguir dormir. Vieram os anos de trabalho pesado, as vezes em que me chamaram de "ô velho", de "ei você", como se eu não tivesse nome. Vieram as pequenas humilhações aceitas, calado, uma por uma, formando um peso que eu carreguei a vida inteira. E ali, naquele lugar, tudo isso se juntava. Não era só um dia ruim, não era só um grupo de jovens cruéis. Era a mesma injustiça de sempre, repetida de outro jeito, com celular na mão e riso alto. Era o mesmo sistema empurrando gente simples para fora, fingindo que isso é normal. Eu respirei fundo e vi uma senhora parada perto de mim, tentando equilibrar várias sacolas. Era a dona Sônia Cardoso Ferreira. As mãos dela tremiam um pouco, e eu reconheci aquele olhar de quem está quase perdendo o controle das coisas. Eu cheguei perto com cuidado, do jeito que sempre faço, e falei baixinho, quase pedindo licença. "Deixa que eu levo, só até seu carro." Ela me olhou, cansada, e aceitou com a cabeça. Não foi desconfiança, foi alívio. Eu peguei as sacolas com cuidado, ajeitando uma por uma, sentindo o peso puxar meus braços e meu ombro reclamar. Mesmo assim, eu segurei firme. Aquele gesto simples, de ajudar, era tudo que eu sabia fazer. Era quem eu era. Enquanto eu organizava as sacolas, eu senti o clima mudar de novo. Aquele silêncio estranho voltou, como se o ar ficasse mais pesado. Eu ouvi passos atrás de mim. Passos jovens, rápidos, sem cuidado. Era o Matheus Nogueira Pires passando bem perto, perto demais, como quem invade espaço de propósito. Ao mesmo tempo, eu vi pelo canto do olho o Juan Almeida Barbosa se colocar na minha frente com o celular já levantado, apontado direto para mim. A lente parecia um olho frio esperando. Eu ouvi uma voz baixa, quase um sussurro, mas clara o suficiente. "Vai, agora." Antes que eu pudesse entender tudo, senti um leve chute numa das sacolas. Foi o Diego Moreira Santos. Não foi forte, foi de propósito. O suficiente para desestabilizar. As sacolas balançaram e algumas compras começaram a escorregar. Meu corpo reagiu no instinto. Eu me abaixei rápido, como sempre fiz a vida inteira. Abaixei para juntar, para consertar, para não incomodar, para não parecer fraco, para não dar motivo. Enquanto eu me abaixava, tudo parecia acontecer em câmera lenta. Eu via as mãos no chão, os produtos rolando, o barulho seco de algo batendo na calçada. Eu sentia meu joelho doer, a coluna reclamar. E, ao mesmo tempo, eu sentia dentro de mim aquela decisão que tinha acabado de nascer. Eu não ia mais fingir que isso era normal. Eu pensei em tudo de uma vez. Pensei no homem que sempre abaixou a cabeça. Pensei no velho invisível que eu fui por tantos anos.
Pensei na promessa silenciosa que eu fiz para mim mesmo de não engolir mais. E pensei que mesmo abaixado ali, eu não estava mais pequeno por dentro. Eu juntei as compras com cuidado, uma por uma, respirando fundo. O barulho da rua parecia distante. O riso deles vinha abafado, como se estivesse longe. Eu ainda estava curvado quando ouvi um estalo seco, rápido. Um barulho de plástico sendo apertado demais. Eu não vi de onde veio, eu só senti. Quando eu comecei a levantar o rosto, tudo se encaixou. O celular na minha frente, o sorriso torto, o brilho estranho na mão do Matheus Nogueira Pires. A sensação gelada de que aquele era o momento que eles estavam esperando desde o começo. E foi exatamente ali, naquele ponto da calçada, com as sacolas no chão, meu corpo cansado, minha história inteira nas costas e minha decisão firme por dentro, que a humilhação chegou ao auge. Foi exatamente ali, exatamente naquele instante, que a água tônica veio direto em mim. Quando a água tônica bateu no meu rosto e escorreu pela minha camisa velha, eu fechei os olhos por um segundo. Um segundo só. Não foi de fraqueza. Foi para segurar tudo que vinha junto. O frio no peito, a ardência no olho, a vontade de chorar. Eu senti a bebida descendo pelo pescoço, pingando no chão, enquanto as risadas explodiam atrás de mim e o celular continuava ligado, esperando que eu quebrasse. Eu não quebrei. Eu continuei ali, abaixado, juntando as compras devagar, com a mão firme, como se cada movimento fosse uma resposta silenciosa. Eu não levantei a voz, não xinguei, não fiz cena. E foi exatamente isso que mudou tudo, porque a rua começou a mudar. Uma senhora que passava parou de repente. O nome dela era Marli Gonçalves Prado. Ela olhou para mim com atenção, diferente de todo mundo até ali. Ela se aproximou, inclinou um pouco o corpo e encarou meu crachá simples, ainda molhado. Eu vi o rosto dela perder a cor. Os olhos arregalaram. A mão foi direto ao peito. Ela falou bem baixo, quase sem ar. Ribeiro da Silva. Não pode ser. Ela chamou outra pessoa. Depois mais uma, cochichou. Repetiu meu sobrenome. E eu ouvi palavras que não eram risada. Eram espanto. Eram reconhecimento. Eram histórias sendo puxadas da memória. O riso começou a morrer. O Sérgio Batista Lima, o segurança, parou onde estava e endireitou o corpo. O olhar dele mudou. Não era mais desprezo, era atenção. A dona Sônia Cardoso Ferreira levou a mão à boca, assustada. As pessoas começaram a olhar umas para as outras, confusas. Então alguém falou, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Esse é o pai da delegada Helena Ribeiro da Silva, aquela que ninguém enfrenta. O silêncio caiu pesado. Na mesma hora, eu vi a cor sumir do rosto do Matheus Nogueira Pires. O sorriso dele morreu ali. O Juan Almeida Barbosa baixou o celular como se ele queimasse a mão. O vídeo acabou antes de virar piada. O Diego Moreira Santos deu 2 passos para trás, engolindo seco, como quem percebe tarde demais onde se meteu. Não foi porque eu virei outra pessoa. Foi porque eles entenderam quem eu sempre fui. Eu me levantei devagar, não com raiva, com dignidade. Olhei um por um nos olhos. Não precisei falar nada. O peso da vergonha já estava fazendo o trabalho. O que era deboche virou medo. O que era coragem falsa virou arrependimento. Minutos depois, a história já era outra. Testemunhas falaram. O vídeo foi apagado. O segurança mudou o tom. Os jovens saíram rápido, sem olhar para trás. E eu fiquei ali, de pé, inteiro, respeitado pela primeira vez naquele lugar. Naquele dia, eu aprendi. E quero que você leve isso com você. Que a dignidade não depende da roupa, da idade ou do dinheiro. Ela mora dentro da gente. E quem humilha alguém achando que está acima, mais cedo ou mais tarde é alcançado pela própria vergonha. Nunca subestime ninguém. Nunca trate alguém como se fosse nada. Porque você não conhece a história, nem o peso do nome, nem a força silenciosa de quem aprendeu a suportar demais. Se essa história te tocou, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica comigo.
Aqui, a gente conta histórias que lembram o mundo do que realmente importa. Agora tem mais 2 histórias aparecendo em sua tela. Clique para assistir agora.